corpo terrestre, corpo celestial, corpo glorificado. Boa noite, é com Jesus. Ele é a força da nossa vida. E estamos na marcha da vitória. Até chegar. Não sabemos até onde vai esse peso sobre o mundo, mas uma coisa é certa, que tudo é aviso de que Jesus está às portas. Nós vamos ler a palavra onde foi anunciado. Apocalipse 3, verso 14 em diante. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, que não és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Que sentença, hein? Mas continua. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que se vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu com meu Pai no seu trono, me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos repetir o 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Jesus amado, a tua graça e o teu amor justifica a nossa presença aqui, Senhor, através destes meios que tu nos deste,
E esperamos, ó Deus, como sempre, no Senhor. Sempre através dessa nuvem vermelha, pela qual o Senhor nos vê brancos. E te agradecemos por isso, ó Deus, porque caso contrário, todos teríamos sido consumidos se não for esta misericórdia. Em nome de Jesus Cristo, perdoa-nos, portanto, ó Pai, e ajuda cada um a portar, carregar cura divina. Cura. Nós acabamos de ouvir, ó Senhor, que há pessoas que adoecem a outros e há pessoas que curam a outras, porque só falam coisas boas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. A Bíblia é cheia, é portadora de tipos, usando a natureza, objetos, coisas, e a expressão de Deus através da natureza. Paulo chegou a dizer isto, que toda a natureza deixa todo homem inexcusável diante de Deus. E nesse caso aqui, Jesus está usando a porta, né? E ele diz que está aqui para as almas perdidas. Continuando o assunto, assim que ele morreu, crucificado, e logo ele desceu lá onde estão as almas encarceradas. E ele bate na porta. O irmão Brana bateu várias vezes assim na porta, no púlpito. Eu posso ouvi-lo quando a sua majestade, quando ele bate na porta e eles olham para ele, ele diz: eu sou o Filho de Deus. Coloco aqui uma inferência que naquela hora, então, aquelas almas encarceradas suspiraram, pensando: agora vamos ser libertados daqui. Deixou passar do tempo, deixou passar da hora, rejeitou durante toda a vida e foi parar ali. Mas Jesus diz, na expressão do profeta: acabei de morrer no Calvário pelos pecadores, porque vocês não creram em Enoque e no restante dos profetas antes do dia da destruição. Ele teve que testemunhar para os perdidos que ele era o Filho de Deus. E eles, gritando por misericórdia, ele teve que fechar a porta, porque eles haviam rejeitado a misericórdia e eles tiveram que receber o julgamento. É uma coisa que tem que ser encarada à luz da verdade, à luz daquilo que
está acontecendo do outro lado e vai acontecer com o mundo que rejeitou a misericórdia. Para vocês que estão na conexão, isso é um alento, porque se estamos ocupando parte do nosso tempo com esta mensagem, é sinal de que estamos debaixo da misericórdia. Aceitamos a misericórdia. Isso deve consolar, confortar e animar, encorajar a todos. Ele teve que fechar a porta para aqueles que rejeitaram a misericórdia, porque eles haviam rejeitado a misericórdia. E eles tiveram que receber o julgamento. E ele segue descendo, passando pelos demônios. Eu posso vê-lo descendo até o inferno, onde estava o diabo. O irmão Brana bate no púlpito de novo. Bateu na porta. O diabo disse: quem está aí? Disse: abra. Eu posso ver o diabo abrindo a porta. Ele disse: você finalmente chegou, não foi? Ironicamente, não é? Disse: eu finalmente tenho minhas mãos em você. Isto quer dizer, ele estava pensando que Jesus estava caindo sob o domínio dele, né? Do maligno. Ele disse: eu pensei que o tinha quando matei Abel. Eu pensei que o tinha quando eu tirei a vida dos profetas. Eu tinha certeza que havia te pegado quando eu decapitei a João. Mas agora te peguei. Eu posso ouvi-lo enquanto ele chocalha aquela assustadora chave do inferno e da morte ali de seu lado. As chaves com as quais ele mantinha as pessoas aprisionadas, porque todos aqueles anos, ou por todos aqueles anos, ele a sacudia aquelas chaves. Jesus disse: eu sou o Filho de Deus. Eu sou o Filho de Deus, do Deus vivo, nascido de uma virgem. Você não pode mais enganar as pessoas. Ele vai receber a sentença dele dessa forma. A cruz continua molhada com meu sangue. Que sentença, hein? A cruz continua molhada com meu sangue. Eu paguei todo o preço por cada um daqueles pecadores. E agora eles estão livres. Dê-me essa chave da morte e do inferno. Recordem que quando ele ressuscitou, ele a tinha. Sim, Senhor, dê-me essa chave. Você não vai mais assustá-los. O meu povo que crê em mim não terá mais medo.
Meu povo que crê em mim não terá mais medo, que é uma arma terrível do inimigo. E eu posso vê-lo golpeando a cara do diabo e puxando as chaves e pendurando-a no seu lado e indo para a glória, indo para os céus. Eu posso vê-lo. Lá estava Jó, Abraão, Isaque, Sara. Ora, o céu dificilmente seria céu sem Sara e Abraão ali. Mas que expressão tremenda que chama atenção. O céu dificilmente seria céu sem Sara e Abraão ali. O céu dificilmente seria céu sem você. Sem você eleito, predestinado. Sem você, igreja eleita, predestinada. O céu não seria céu. Ali estavam eles no paraíso. Eles não podiam entrar na presença do Pai. Eles viveram sob o sacrifício queimado, cordeiros sacrificados. Era tudo o que sabiam fazer. Eles foram justificados, mas aquilo não podia separar o pecado. Aquilo não podia tirar o pecado. Então Abraão e os outros estavam ali atrás, no paraíso. Talvez cantaram um bom hino naquela manhã. Aleluia. Por volta das 2h da manhã, horário da terra. Eu posso ver-lhe se aproximando ali dos portões do paraíso. O irmão Brana bate no púlpito de novo. Bate no púlpito 5 vezes. Eu posso ouvir Abraão dizer: gostaria de saber quem é? Ele abre a porta. Abraão diz: bem, aí está ele, aquele que eu vi em uma visão. Eu posso ouvir Daniel se levantar e dizer: eu o conheço. Eu o conheço. Oh, sim, você também vai conhecê-lo. Nós vamos conhecê-lo. Ele é a rocha que, sem mãos, eu vi sendo cortada na montanha. Eu posso ouvir Ezequiel dizer: sim, é ele. Ele é aquele que eu vi vindo nas nuvens, com poeiras sobre seus pés. Aleluia. Oh, ali está ele de pé. Estou vendo, é ele mesmo. Ele disse então: filhinhos, vocês morreram em boa fé. Jó disse: este é aquele que chamei de meu Redentor. Foi esse aí, ó. Vocês não têm espaço para eu pregar agora. Este é aquele a quem eu chamei de meu Redentor. Estando na lepra, mal cheiroso, eu o chamei de meu Redentor. Pois eu sei que a libertação se aproxima agora. Este é ele. Ele teve que testemunhar para tudo.
Ele testemunhou para a terra, para o inferno, para as almas perdidas, para de volta aqui ao paraíso. O paraíso onde estava o ladrão da direita. Ele disse: vocês foram fiéis, agora nós vamos subir nesta manhã, já é quase dia. Eles têm o meu corpo selado lá em cima, eu tenho um corpo diferente. Quando um santo morre, eu não sou capaz de lhes dizer que tipo de corpo ele recebe, mas não é um corpo glorificado ainda. Não é um espírito, mas é algum tipo de corpo que dura até a ressurreição. Paulo responde isso em 2 Coríntios 5. E quando ele disse: eu ainda não recebi esta glorificação, mas eu subirei e nós vamos sair daqui a pouco. Eu posso ouvir Sara dizer: vamos, Abraão, vamos. Todos eles se reunindo e os santos se ajuntando ao seu redor. Oh, que maravilha! A primeira coisa que se sabe, já é quase dia. Eu posso ouvir Abraão dizer: mestre, você vai esperar um pouquinho? Podemos dar uma paradinha antes de subirmos para a glória? Eu gostaria de dar mais uma olhada no velho lar novamente. Bem, claro, ele disse, claro, eu vou estar com os meus discípulos por 40 dias e noites. Vamos. E lá foram eles. Eu posso ver Abraão e Isaque caminharem. Abraão e Sara, seus braços ao redor um do outro, descendo a rua. E Sara, Abraão diz: Sara, o velho lugar não parece natural ali? Você se recorda de quando estávamos assentados ali em cima? Sim, eu me recordo. Caifás disse: que casal é aquele ali? Parece que eu já os vi em algum lugar. Abraão disse: Sara, nós fomos reconhecidos. Eles tinham o corpo como o corpo de Jesus. Eles podiam desaparecer através das paredes, como ele fez. Simplesmente desaparecer diante deles. E Caifás disse: você sabe de uma coisa? Há algo de errado acontecendo por aqui. Eu não sei o que está acontecendo. Não podia saber mesmo. Oh, que coisa! Oh, que coisa! Isso é gostoso. É bom ter profeta. É bom ter profeta. É bom ouvir o profeta. Na mensagem Demonologia e Estado Religioso, parágrafo 109. Então ele recorreu à feiticeira, foi se referindo a Saul. Feiticeira vulgar, vil. E ele foi a ela e disfarçou-se, rastejando até lá.
E esta feiticeira saiu e chamou o espírito de Samuel. O que o irmão Branham está mostrando é isso. Que os servos de Deus não morrem. É por isso que disse, tem vida eterna. Agora eu sei que você está pensando, muitos dizem, aquele não era Samuel, mas a Bíblia diz que era Samuel. Estranho como eu tomo aquilo, não é? Mas aquele era Samuel, a Bíblia diz que era. E aquela feiticeira poderia chamá-lo, e ela chamou Samuel. E Samuel estava em algum lugar, mas estava consciente do que estava acontecendo e continuava lá de pé, com seu manto de profeta sobre ele. Então, irmão, quando você morre, aqui está a coisa. Você não está morto. Você está vivendo em algum lugar além. Deixe-me parar somente um minuto para trazer esta demonologia somente um pouquinho, que digamos em tempo que aquilo aconteceu quando estava sob sacrifício de bodes, carneiros, de animais nédios. Mas agora não. Não há feiticeira que mostre isso. Ela era um demônio, mas ela estava em perfeito contato com o mundo espiritual. Aquela feiticeira era um demônio, mas ela estava em perfeito contato com o mundo espiritual. Agora, hoje, há muitos espíritas que realmente sabem mais do mundo espiritual do que as pessoas as quais professam a si mesmas cristãs, ainda que seja um demônio. No tempo da Bíblia, isto era a mesma coisa. Eles sabem mais das coisas espirituais do que muita gente que professa ser cristão. E aqui, em um mais baixo tipo de demônio, que tinha amarrado um homem lá nos seus sepulcros e tudo mais. Eles chamaram o diabo, ele mesmo disse, nós sabemos quem és tu. Eles disseram para Jesus, nós sabemos quem és tu. Tu és o Filho de Deus, o Santo. É isso certo? Feiticeiros e adivinhadores, demônios, o reconheceram como Filho de Deus, enquanto educados, pregadores, seminaristas, teólogos, o reconheceram como Bezebu. Outros reconhecem como segunda pessoa. Qual estava certo, o diabo ou o pregador? O diabo estava. Ele falou a verdade, que era o Filho de Deus que estava ali. E, irmão, isto não tem mudado muito hoje. Eles não reconhecem o poder de Deus. Eles não podem aceitar a palavra revelada por Elias. Não importa quanto ensinamento você possui,
você pode repercutir aquilo em você. Deus não está em grandes palavras, Deus está em um coração honesto. Aleluia! Você pode cantar ou falar com palavras pomposas, como eu não sei o que, aquilo não te traz para mais perto de Deus. Não. Você pode ficar ali de pé e praticar, como repetir o seu sermão e dizer estas coisas, aquilo não te traz mais para perto de Deus. Você pode saber o dicionário, até mesmo dormir com um, e isto continuaria a não te trazer para perto de Deus. Um humilde coração, submisso, em simplicidade, é o que te traz para Deus. Isto é verdade. Amém? Um coração humilde. Deus ama um coração humilde. É bom ter um coração humilde. Agora, não importa se você não sabe seu ABC. Isto não faz diferença alguma. Somente um coração humilde. Oh Deus, graças a Deus. E nós temos corações humildes. Graças a Deus. Deus habita em um coração humilde. Preste bem atenção. Deus habita em um coração humilde. Nada de altivez, de orgulho, de pompa, de desprezar os humildes. Não. Não, ele não está em educação. Não em escolas. Não em teologia, seminários, em nenhum destes e outros diferentes lugares. Nem em palavras pomposas ou lugares de classe. Deus habita no coração humano. Esse coração é que dita seus passos para os céus ou para outro lugar. Ame um coração humilde. Seja um coração humano. Nunca ser desumano com os pobres, os errados. Estão as almas dos injustos nesse lado da perdição. Quando o homem morre, ele vai para um lugar esperar o julgamento. Jesus foi e pregou para aquelas almas que estavam em prisão lá. Os seguintes são os demônios. O seguinte é o diabo e o inferno, crescendo. O primeiro agora, dentro deles há espíritos de homens mortos que nunca arrependeram. Nunca arrependeram. Eles estão esperando pelo julgamento. E a única coisa que eles sabem é loucura, e foi o que eles fizeram. São Paulo diz, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, que essa sabedoria do homem é loucura para Deus. E a única coisa que eles sabem
é loucura. E foi o que eles fizeram. Por isso foram parar no lugar que pararam. Agora, aqui em cima, estes cristãos são influenciados do alto. Isto é uma parábola. Aqui em cima está outro Espírito, o Espírito Santo, o Espírito de um homem, Cristo Jesus. E se Ele está em você, você é humilde, você é humano, coração humano. O Espírito Santo influencia a sua igreja nesse estado mortal. Ela não vive inspirada pelas modas do mundo. O diabo, através desses espíritos, influencia o homem. Essa humanidade vive de influência. As mocinhas todas influenciadas, os mocinhos, os adolescentes, os homens adultos, velhos, mulheres influenciadas pelo que ouve, pelo que vê na televisão e etc. Agora olhe aqui os seguintes. Olhe, os seguintes são os anjos. O seguinte é Deus. Agora, cada mortal aqui é influenciado por um desses mundos. Vê o que eu quero dizer? Agora, o que fez aquela mulher feiticeira? Ela penetrou naquele estado e ela está falando com aqueles homens possessos de demônios que estavam desde o princípio, o espírito daqueles anjos que caíram e não se arrependeram lá atrás, no princípio, e consentiram que seus seres fossem possessos por eles, e eles estão esperando pelo julgamento. Tudo vai ser julgado. Diante do trono branco, depois então da batalha do Armagedon, aí vem a batalha de Gog e Magog, e então Satanás com todos seus influenciados serão lançados no lago de fogo e ser exterminado de todo o universo. Crê somente que você está debaixo da misericórdia. Consinta que você tem um coração humilde, que você tem um coração bom, um coração humano, e que se compadece dos errados, porque você também precisa de misericórdia. Em nome de Jesus Cristo, tenha saúde, tenha vida no Espírito Santo de Deus. Aleluia! Ele nesta hora está na casa, na igreja. Todos que estão ouvindo e que vão ouvir, participando em espírito, vocês estão acima da terra, em nome de Jesus Cristo, pelo poder de Deus. Esta é uma reunião espiritual, em nome de Jesus Cristo. Amém.